Nosso pensamento e imaginação pode nos conduzir para caminhos autodestrutivos. Nosso corpo não é só um corpo, ele não está desconectado de nossa mente nem de nossa energia sutil, chamada de espírito. A hipnóloga e psicóloga Karina Mello vai falar sobre o assunto. Os dados são preocupantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, mais de 800 mil pessoas em todo o mundo tiram suas próprias vidas. No entanto, a prevenção ao suicídio ainda é, para muitos, um assunto considerado tabu, pois acreditam que falar sobre o tema pode agravar a situação. No Brasil, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E esse fenômeno, que é considerado complexo, pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, classes sociais e idades. Para esse psiquiatra, chefe da Unidade de Saúde Mental do Hospital da Universidade Federal do Piauí, é importante que o assunto seja debatido de forma responsável, para que, além de alertar a sociedade, a discussão ajude a diminuir os casos de suicídios, que é considerado um problema de saúde pública. Desde sempre existe um tabu em relação à discussão desse tema. Tem sido reduzido nos últimos 10 anos com as campanhas de divulgação, mostrando a importância de se tratar do tema, de se falar, de procurar atendimento, mas é claro que ainda existe muito esse tabu. A principal causa relacionada ao comportamento suicida realmente é o transtorno depressivo do humor. É claro que fatores de eclosão, fatores de gatilho, como perdas importantes, perdas afetivas, mudança de status econômico, social, rompimento, são fatores que podem desencadear a eclosão de um comportamento suicida, mas grande maioria das vezes tem um transtorno depressivo por trás, sendo esse um fator de risco importante, além da história de uma tentativa prévia também. Uma maneira de chamar a atenção da sociedade para a prevenção do suicídio é a campanha Setembro Amarelo, campanha que é desenvolvida por diversos setores públicos e privados. A campanha Setembro Amarelo ela é uma campanha que foi fomentada no Brasil, em alusão ao dia D, de prevenção mundial ao suicídio, dia 10, inspirado nesse dia também. E é uma conquista política mundial, nós costumamos dizer que é uma conquista política ter essa notoriedade sobre esse assunto, porque nesse momento, desse mês, nós temos espaço para falar sobre a importância de ter o Setembro Amarelo no dia a dia, durante todo o ano, ou seja, durante todo o ano falar sobre saúde mental, sobre prevenção, sobre autocuidado. Então é um momento para aproveitar para usar essa notoriedade que já existe de forma responsável e falar que a gente precisa falar sobre o ano inteiro sobre o que importa, que é a nossa saúde mental. Para ajudar quem passa por problemas mentais, uma rede de serviços é disponibilizada à população. Um desses serviços é realizado pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, que atende por telefone no número 188. Já a Secretaria de Estado da Saúde oferece atendimento psicológico de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, através do número 0800 280 2882. Nós precisamos de cuidado o ano inteiro. Então nós precisamos popularizar essa discussão para as pessoas entenderem como é que elas têm bem-estar por mais tempo, como é que elas podem se cuidar, quais são os tipos de cuidado que elas podem ter, podem realizar, podem facilitar que os seus conheçam, para que não chegue ao ponto de a pessoa precisar de uma ajuda de forma urgente, com a emergência, com sofrimento grave, com um transtorno desencadeado, com todas essas questões graves. O problema ele acontece em todos os momentos, nas diversas camadas sociais, nas diversas faixas de idade e não escolhe um mês para acontecer. O mês de setembro ficou marcado para ter mais dedicação, mais direcionamento durante todo o mês para a temática, mas todo dia é dia da gente cuidar da gente e cuidar dos outros. Karina Mello, vamos falar sobre adoecimento mental. Quem está mais propício? Que pessoas estão mais propícias a adoecer mentalmente nesse momento?
A gente sabe, né, principalmente crianças, adolescentes que estão numa fase de desenvolvimento, algumas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, num contexto, muitas vezes, no meio familiar, onde existe conflitos, né? Pessoas que estão fazendo uso de algumas substâncias químicas, mulheres que estão passando por situação de violência doméstica, abuso. Então, assim, pessoas também que têm uma vida estressante, corrida. Então, essas pessoas, normalmente, elas acabam se tornando mais vulneráveis a vir adoecer emocionalmente. Você é psicóloga e hipnóloga clínica. Como perceber e como agir quando uma pessoa está dando sinais de um adoecimento mental? Normalmente as pessoas começam a mudar, né? Comportamentos, questões de humor, a questão da própria fala, a rotina, né? Um dos grandes sinais está muito na questão do isolamento, onde às vezes as pessoas perdem o interesse de estar em grupos, né? Estar com a família, preferem estar isolados e começam a ter comportamentos mais diferentes do que normalmente se tem. Então, é bom estar atento, observar, ter uma maior aproximação e tentar compreender o que está acontecendo, porque normalmente há uma mudança muito brusca de comportamento, de humor e da rotina dessa pessoa também. A família ela é afetada com o adoecimento de alguém. Muitas vezes ela está provocando esse adoecimento, às vezes até inconscientemente. Ou então ela termina ficando adoecida com um comportamento autodestrutivo, um comportamento de ideação suicida. E o que dizer para a família? A família tem um papel fundamental, né, na vida das pessoas, porque é o ambiente onde a pessoa mais convive e está, que é um local onde deve ser um local de proteção, de acolhimento. E quando esse local não proporciona isso, acaba que se tornando um local de até ameaça para essa pessoa, né, onde ela não se sinta acolhida, não se sinta bem. Então, a família deve estar buscando essa questão de estar próximo, ter uma convivência e um convívio muito mais saudável. E sobre a outra pergunta também, que a família pode adoecer, sim, né, qualquer uma pessoa que está numa situação de fragilidade, adoecimento emocional, porque ela vai causar mais preocupação para as pessoas vão mudar suas rotinas e a grande maioria às vezes carrega o sentimento de culpa também, né, onde estamos sendo culpados, o que realmente podemos fazer e realmente é uma situação que não é tão fácil para a gente lidar, né, a questão da saúde mental é algo que às vezes ainda permanece como tabu, algumas famílias ainda tentam esconder, porque socialmente isso não é algo tão interessante de ser visto, mas a família às vezes acaba também se sentindo impotente por desconhecer a rede de apoio, por não saber como fazer. Muitas vezes também esse familiar ele não aceita ajuda, dependendo do tipo de transtorno que ele está passando. Então, realmente é algo que vai desestabilizar, vai mexer com as relações familiares. E aí a sua orientação, como é que a família deve proceder? A família deve estar cada vez mais junta, mais unida, né? Buscar apoio, buscar ajuda na rede de apoio, médico, né? Buscar dentro da sociedade pessoas que possam auxiliar, pessoas que possam ajudar, porque realmente é algo que precisa dessa rede de apoio, estar junto, dar apoio, não julgar, não criticar. Infelizmente, em alguns momentos, não só a família, a sociedade como um todo ainda traz que isso muito é uma questão de falta do que fazer, que é isso, né? Então, assim, são situações que são muito destrutivas para quem está passando por uma dor emocional. Então, a família realmente tem que reconhecer, apoiar e buscar ajuda, né? Com médicos, especialistas, na rede de apoio.